Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. E o nosso assunto de hoje é o clássico jogo Enduro. E o versículo do dia está no livro de Mateus, capítulo 24, verso 13, que diz: Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O ano de 1983 trouxe um jogo que se transformou em um clássico do Atari 2600, chamado Enduro, produzido pela Activision. Esse não foi o primeiro jogo de corrida da história dos games, pois outros vieram antes dele. Então, se não foi o primeiro, a que se deve o sucesso de Enduro? Uma grande inovação desse jogo estava nas diferentes fases do dia, que oscilava entre a manhã, a tarde, a noite, até de neblina e neve. Cada fase apresentava um nível de dificuldade diferente e demandava novas habilidades do jogador. O objetivo do jogo era vencer os dias sem bater o carro. No primeiro dia da corrida era necessário ultrapassar 200 carros e nos demais 300. Havia algo muito interessante nesse jogo para aqueles que completassem pelo menos 5 dias de corrida. Um troféu aparecia na tela e o jogador deveria fotografar sua façanha e enviar para um endereço fornecido no cartucho para receber um prêmio que lhe atribuía o título de Activision Roadbuster. Esse talvez seja o ancestral das conquistas que estão presentes nos jogos dos consoles da geração moderna. Como muitos jogos do Atari 2600, Enduro possui uma lenda urbana a respeito do final do jogo. Esse mistério durou algumas décadas quando os primeiros jogadores conseguiram vencer 100 dias de corrida. O jogador brasileiro Inuendo registrou em seu canal do YouTube em 2015 sua façanha de completar 99 dias do jogo para saber o que acontece quando o contador de dias termina. Depois de 3 dias jogando, ele descobre que após a fase 99, o contador zera e a fase de número 100 é a mesma que aparece na demonstração do jogo. Depois disso, as fases reiniciam, mas a dificuldade aumenta absurdamente, fazendo com que seja praticamente impossível continuar jogando para superar o próximo e último mistério do jogo, que é o que acontece se você zerar o marcador de quilômetros, chegando à incrível marca de 1 milhão de quilômetros rodados. Só para você ter uma ideia, o jogador Inuendo, após todo esse trabalho que ele teve, rodou pouco mais de 230 mil quilômetros para chegar à fase 100. Seria impossível então superar essa marca? Não pra gente que é brasileiro, não é verdade? Em 2020, 37 anos depois do lançamento de Enduro, o jogador Game Dev Boss alterou alguns parâmetros da programação do jogo para acelerar sua velocidade e manter todos os carros em uma mesma posição, para assim conseguir chegar ao placar lendário. Ele descobriu que, quando a marca de 999.999 km é atingida, o contador simplesmente zera e o jogo continua normalmente, comprovando, portanto, que o jogo é infinito e não tem um final. O que podemos agregar à nossa vida cristã através desse jogo e da história dos jogadores que, após décadas, continuam investindo nesses clássicos dos retro games? O texto base de nosso devocional de hoje fala a respeito de perseverança diante dos desafios da vida. No cristianismo, não basta começar, é necessário terminar bem. Muitas pessoas começaram muito bem sua jornada, mas acabaram se perdendo no meio do caminho. Podemos citar Salomão, o homem mais sábio que já existiu, e o juiz de Israel, Gideão, que acabou perdendo seu propósito, mesmo após ter provado o favor de Deus
por diversas vezes ao longo de sua vida. Ambos esses personagens bíblicos começaram bem, mas no final deram aquela vacilada. Outra lição importante que podemos aprender com a história do jogo de hoje está relacionada aos diferentes níveis de discipulado que podemos ter ao longo da nossa caminhada. Nós podemos dividir os jogadores em 4 categorias gerais: aqueles que jogam para se divertir, os que buscam o troféu da Activision e por isso realizaram a tarefa de chegar ao 5º dia do jogo, o grupo mais seleto daqueles que jogaram até atingir os 100 dias e aquele que alterou a programação do jogo para ultrapassar os 9.999 quilômetros rodados. A gente pode comparar essas divisões com os grupos de pessoas que seguiam a Cristo durante seu ministério terreno. O primeiro grupo era composto pela multidão, que o seguia, que estava interessada nos milagres que ele podia fazer para satisfazer suas necessidades pessoais. Quando o discurso endureceu, essa multidão desapareceu. O segundo grupo era composto pelos 12 discípulos, que acompanharam a Cristo e foram as testemunhas oculares de tudo o que ele fez e falou em seu ministério terreno. O livro de Lucas, capítulo 6, verso 13, diz: Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. O terceiro grupo pode ser associado a um círculo menor de pessoas no relacionamento com Jesus, entre seus discípulos, formado por Pedro, Tiago e João. Esses 3 participavam de momentos especiais com o Mestre, como no momento da sua angústia no Getsêmani. O livro de Marcos, capítulo 14, verso 33 diz: Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Por fim, o último nível de relacionamento com Jesus era o de João, que buscava estar próximo ao Senhor em todo o tempo, sendo também o único que permaneceu diante de Cristo durante a crucificação. O livro de João, capítulo 19, verso 26 diz: Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela, o discípulo a quem ele amava disse à sua mãe: Aí está o seu filho. A jornada pelo discipulado está posta diante de cada um de nós. A nossa opção é escolher em que grupo desejamos estar. Cada etapa traz consigo um nível mais profundo de conhecimento de Jesus. Por essa razão, ele é o centro do processo do discipulado bíblico. Vamos falar mais disso, sobre discipulado bíblico, em outros devocionais mais para frente. Mas para hoje eu tenho um desafio para você. Pensando nesses níveis diferentes de relacionamento com Cristo que a gente falou hoje, eu queria que você respondesse aqui nos comentários em qual deles você acha que está atualmente. E também queria que você dissesse o que você pode fazer para melhorar esse nível. Não esquece de postar ali nos comentários as suas ideias, porque lembre-se, talvez aquilo que você escrever não ajude só você mesmo, mas outras pessoas que lerem o seu comentário também. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.